e impulsão, né? Preparei uns slides para nós, para organizar melhor as ideias e discutir com vocês, né, sobre esse quesito importante, que tem tudo a ver com muitos casos de aflição, de ansiedade de muita gente. Na verdade, quem aí passa ou passou por essa situação ou trabalha diretamente com essas questões? Vamos ver, comecemos por aí. Boa noite àqueles que chegaram depois de iniciarmos. Sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando? Ah, ok. Meio que eu me perdi aqui, não estava vendo as respostas. Bom, indo adiante então. O comportamento impulsivo e o compulsivo. Bom, o comportamento impulsivo, como a própria palavra diz, né, é aquele ato que todos nós possuímos de fazer as coisas pelo impulso, num primeiro momento, sem pensar muito sobre isso, motivado por algum evento, ok? É um estímulo, né? E impulsivo é o que dá impulso, né? A pessoa que sem querer acaba, às vezes, agindo sem reflexão. Esse perfil, por si só, ele não é patológico, ok? Bom, a compulsão, que é aquele desejo sem freio, aquela situação de não ser possível segurar a vontade, né, e seguir adiante na sua compulsão. Não dá para reprimir, né? E não para, fica atormentando a mente da pessoa. Esse perfil se assemelha bastante à compulsão, vamos dizer assim, pela droga ou por outros meios que fazem das pessoas reféns, ok? É um perfil patológico, certo? Todo mundo está vendo o slide? Está bem para todos? Bom, no caso do comportamento compulsivo, ele é, com certeza, proveniente de hábitos que nós aprendemos, né? A gente vai aprendendo a fazer coisas repetitivas e, de repente, essa situação repetitiva começa a ter uma dimensão, dependendo do estágio emocional da pessoa, do estágio psicológico da pessoa, uma dimensão onde ela não consegue segurar. Acontece muitas vezes num efeito cíclico, eu diria, né? Buscando o quê? Uma gratificação emocional. Começa por uma situação que desagrada, busca uma gratificação, em cima desse desagrado quer retirar essa emoção negativa que está sentindo, então entra em compulsão e não consegue parar, né? Este é o fator patológico, ok? Ele traz um alívio de ansiedade ou angústia, mas ele, como é mal adaptado, mal adaptativo, o que acontece? Inúmeras vezes ele volta e sempre acontece quase que automaticamente, certo? Apesar de ter o objetivo de proporcionar alívio das tensões, não se adapta ao bem-estar mental de ninguém, as pessoas ficam piores, né? E se busca um conforto físico quase imediato, passa rapidíssimo aquela sensação de conforto e a pessoa entra de novo naquela sensação
horrorosa de precisar de mais, de fazer mais, de buscar mais alívio, certo? Sem contar que a adaptação social fica altamente prejudicada. Eu até posso citar aqui para vocês alguns exemplos, por exemplo, certo? Vamos falar sobre uma pessoa que tem muito medo, medo que aconteçam coisas trágicas, medos de acidentes, medo de coisas negativas e que tem por hábito, por crença, bater na madeira para isolar o evento, né? Para, tipo, vou me proteger dele dando 3 batidinhas aí nessa parede, nesse móvel de madeira. Tudo bem, se fizer uma vez ou duas, mas se fizer isso repetidas vezes, né? No mesmo momento, no mesmo dia, ou a cada pensamento que traz esse tipo de tormento, a pessoa vai ficar desconfortável e, obviamente, né, vai se machucar, né, ao longo dessas muitas vezes que fica repetindo, certo? Também tem as questões das ideias, né, aquelas ideias intrusas contra a vontade da pessoa, né, que entra na mente, certo? De que, preciso tomar um banho, estou me sentindo suja, vou lá. Aí toma banho, vários banhos por dia, ou então lava as mãos várias vezes por dia, certo? Pô, ao longo do dia, no final do dia, lavou mais de 40 vezes, mais de 50 vezes as mãos, já não está mais confortável, né? Se esgota. Essa conduta esgota muito. A pessoa chega no final do dia exausta por conta da compulsão. E, claro, óbvio, né? A questão do alimento também. A pessoa que come, tem a compulsão por comida, buscando alívio, buscando gratificação emocional, buscando algo que lhe faça bem e ingere muito alimento. Claro que isso tem um nome, né? Quando provoca o vômito ou até busca resolver com os laxantes. Isso só para ilustrar o que eu falei, né? Basicamente por aí. Até aí tudo bem? Ficou bem fácil de entender? Tudo bem, gente? Ok, para me certificar de que vocês estão me escutando, que as coisas estão fluindo. Qualquer coisa, vocês me interrompem, façam uma pergunta aí, eu respondo, ok? Bom, vamos seguir. O ato compulsivo, no que ele difere então do ato impulsivo, né? Por ser reconhecido pelo indivíduo como indesejável e inadequado, assim como pela tentativa de refrear ou de odiar esse ato, né? Então, ele difere do impulsivo, ok? Porque a pessoa sabe que não é desejável, que não está adequado, que não é bom fazer, que não é bom sentir, né? Mas mesmo assim não consegue segurar e passa a ter um desconforto enorme. A compulsão, né, sendo uma ação motora, ela envolve muitos desses atos compulsivos, que são relativamente simples, né? Como diz aí no nosso slide, né? As pessoas que têm o hábito de se coçar, de ficar se beliscando, né? E começam a criar certos rituais compulsivos, complexos, sem ter controle desses atos. Ok? Bom, nós sabemos que existem muitas abordagens ligadas a isso, né? E vamos ter aqui um pouco mais de elucidação sobre o que é o jogador, o que são, né, jogadores compulsivos, compradores compulsivos, a pessoa que come compulsivamente, a pessoa que exagera da atividade física, aquele trabalhador que não consegue ficar longe do trabalho, né, não tem praticamente lazer,
vamos abordar um pouquinho de cada um desses dados, ok? Então, os tipos de comportamentos compulsivos sem a dependência das drogas, né? Alguns exemplos aqui, a pessoa que joga compulsivamente, a questão do sexo também, da internet. Hoje em dia, né, tem pessoas que ficam em surto caso caia realmente o sinal. Agora há pouco tempo nós tivemos esse bloqueio do WhatsApp, já criou um estado emocional na comunidade, na população, que foi algo impressionante. Todo mundo desesperado pela volta do sinal, né? Querendo ou não, todos nós podemos entrar nessa fobia, né? Nessa compulsão. Não pode ficar longe do celular, ou então não consegue ficar longe de compras, come demais, passa por bulimia, anorexia, né? Aí tem o trabalho, aquela pessoa que desenvolve o gosto, né? Ama chocolate, não consegue ficar longe do chocolate, tem uma tristeza, um dissabor, imediatamente vai lá buscar o seu chocolate, né? O que nós chamamos de chocólatras, né? Ou então aquelas pessoas que buscam o corpo perfeito, a saúde perfeita em seus extremos, né? Buscam os exercícios físicos incansavelmente, e aí acaba fazendo exatamente o contrário, né? As relações afetivas disfuncionais também, pessoas que ficam trocando frequentemente de parceria. Olha, Eliane, a diferença entre compulsão e vício é muito pouca. Na verdade, existe a compulsão do vício, entendeu? Só que o vício ele vai um pouco mais além, porque ele tem no seu resultado, né, no caso das drogas, coisas muito mais sérias, muito mais problemáticas do que simplesmente tratar estas dependências, essas compulsões sem esse extremo. Eu diria que o vício, a droga, é o extremo do extremo da compulsão, já entrou num outro patamar muito acima disso. Compreendeu? Então, este slide, né? Acredito que todos escutaram até a parte do chocólatra, do exercício físico, das relações afetivas disfuncionais. E também, não é só você, Adriana, eu acho que aqui também começou a cair. Para mim pode ser a plataforma aqui, né? Tá certo? Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue ir até o final. Então, eu acho que eu respondi. Não lembro mais quem foi que me perguntou, mas eu devo ter respondido a diferença de compulsão e de vício. Foi você, né, Eliane? Ficou claro para você ou ficou com alguma dúvida? Pode sim, Adriana, isso vai ser postado, vocês vão saber o endereço e podem depois acompanhar através da gravação, tá certo? Ok? Então está. Boa noite, professora Lucila. Que coisa boa, que maravilha, que honra. Que bom que estão todos aqui. Bom, seguimos então. Então, assim, olha, os exemplos desses distúrbios compulsivos, certo? São sobre o jogador compulsivo, né? Como já tinha falado antes, o comprador compulsivo, o comprador impulsivo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O comedor compulsivo, a atividade física compulsiva, né? E o trabalhador compulsivo, que eu acredito que, de certa forma, tenho que me cuidar quanto a isso, né, professora Lucila? Quando a gente gosta muito do que faz, tem que tomar um certo cuidado, né?
para não cair nesse desvio. Muito bem, vamos lá então. O jogador compulsivo, né? Aqueles indivíduos que não podem ver uma maquininha, que viajam grandes distâncias, quem pode, né? Viajar grandes distâncias para se manter no jogo, aqueles que não deixam nunca, não conseguem ficar em paz se não fizer seu joguinho da semana, não é verdade? Certo? E não conseguem parar de jogar. Por mais que aqui no nosso país seja proibido determinados o jogo em si, né? Existem ainda muitas casas de jogo e eu particularmente conheço pessoas até de todas as idades e homens, mulheres jovens, mulheres já idosas, né? Que desenvolveram essa patologia, não conseguem ficar longe desses ambientes, jogando a um nível de se prejudicarem financeiramente, psicologicamente, né? Para suprir ausências, talvez, né? Enfim, acredito que todos nós conhecemos alguém assim, né? Que já tenha passado por isso. Tá sem som? Alguém mais tá sem som? A Clarisete falou que tá sem som aí. Ah, então tá, ok. Bom, o jogador compulsivo, eu acredito que ficou bem claro para todo mundo, né? Nessa palhinha aí que a gente está dando, né? O comprador compulsivo, da mesma forma, certo? Não resiste ao desejo de comprar, né? Numa tensão sempre crescente. Quanto mais compra e coisas que talvez nem precise, nem lembre que tem, fica lá jogado num canto, mas tem que continuar comprando para ver se passa a tensão, se passa a angústia, se passa a ansiedade, e só piora, né? Porque aí vem outras complicações, vem a vergonha, vem a culpa, vem a falta de grana, vem o problema social, o problema com a família, tá certo? Espero que todo mundo esteja acompanhando e esteja sendo claro a ideia que estamos passando. O comprador impulsivo. Bom, esse comprador aqui, ele não tem planejamento, mas ele tem um desejo, né, de comprar alguma coisa. Por exemplo, vai passear no shopping, vai ao centro da cidade, passa por uma loja e se apaixona por algum objeto, compra uma roupa, um calçado, seja lá um livro. Às vezes naquele momento não precisaria disso ou não precisa mesmo, mas, né, dá uma exageradinha e acaba comprometendo às vezes o orçamento do mês, mas não chega a ser doença, né? É um hábito que traz problemas, mas quem sofre é a saúde do bolso, né? Não tem malefícios maiores. Essa é a diferença entre o comprador compulsivo e o impulsivo, ok? Bom, o comedor compulsivo, todo mundo já sabe como funciona, como é essa novela, né? Essa situação de ter o culto ao corpo, né? O peso ideal, o corpo ideal, as curvas, os músculos, a perfeição, a beleza, né? A tirania da moda, enfim. Tá tudo englobado aqui nessa situação do comer. Uns comem muito e outros acabam por não comer nada, certo? E começam as alterações psíquicas, né? A pessoa já não se reconhece muitas vezes, se olha no espelho e não se vê a ideia que ela tem de si, e por aí vai, né? Nessa representação pessoal desse esquema que as pessoas compram como verdade,
como o que traz para elas a felicidade, se atingir, ter tal peso, se atingir tanto de modelando o corpo através dos exercícios em abuso. Aí entra também a atividade física em abuso, a pessoa não percebe, enfim, acaba trazendo através da comida, ou muita ou pouca, essa situação aí. Falamos bem no início sobre a questão da pessoa comer muito e depois morrer de culpa, acabar por vomitar, provocar vômitos ou tomar laxante para se ver livre da culpa, e acaba prejudicando gravemente a saúde. Até aí tudo bem? Todo mundo escuta? Ok, gente? Beleza. Bom, a atividade física compulsiva vem em sequência, né, do que nós estávamos falando, né? Esse comportamento liberando as substâncias responsáveis pelo prazer e bem-estar. Isso aí vocês podem ver mais, procurar mais aí, tem muita gente até já conhece de sobra, né? Quando isso começa a se transformar numa coisa compulsiva, num comportamento que a pessoa não tem mais como controlar, né? Ela vai trazer problemas sérios de saúde, como a gente vê por aí. As clínicas de cirurgias cheias de pessoas com rompimentos de tendão de Aquiles, problema de articulações, começam a respirar mal, atinge o coração, né? E aí, de novo, tem um link com a questão do alimento, ou até mesmo de buscar suplementos que não devem ser usados em excesso, ou pelo menos não devem nem ser usados, dependendo do que a pessoa começa a consumir. Isso tudo vocês já conhecem, né? Amplamente divulgado. Ok? Tô indo muito rápido, gente? Porque como ninguém tá comentando, eu tô seguindo, tá bem? Vamos lá, então. Tudo bem para você, Clarisete? Bom, o trabalhador compulsivo, né? De tanto trabalhar, né? A pessoa gosta do que faz, começa a ficar cada vez mais presente. Outras vezes não é nem por isso, é mais por uma questão de crença, né? Aprende desde sempre que o trabalho enobrece, que a pessoa que não trabalha não tem grande valorização. Aí começa a bater, né? A questão da baixa autoestima, e a pessoa então quer se fazer ver pelo mundo através do seu trabalho, né? Começa a se transformar numa patologia, né? Um aditivo. Acaba perdendo a função natural que tem o trabalho, né? O ganho ou o desenvolver da sua profissão, e começa a ser prejudicial ao seu bem-estar em vários níveis, né? E isso ataca o físico da pessoa, né? Começa a ficar estressada em extremos, e todas aquelas outras patologias que nós já conhecemos, né? De crises de ansiedades muito forte, desenvolvendo até para crises de pânico, síndrome do pânico, em função do desgaste, né? Atrapalha o convívio familiar, enfim, e o social, né? Porque a pessoa passa, exatamente, só para quando a doença chega, né? Quando não tem mais para onde correr. E aí, às vezes, pode ser até tarde, né? Tem pessoas que não conseguem se recuperar. Nós já vimos isso muitas vezes, de tanto estar no trabalho, adoece de um jeito que depois não consegue mais nem sequer trabalhar novamente, né? Enfim, tem muita gente já aí entregando os pontos, aposentadinho, quietinho e controlado por medicações fortíssimas, porque não consegue se manter mais, certo?
Então, para tudo tem que existir. Oi, Eunice. Se é um novo curso, olha, essa palestra está ligada ao que a gente tem no curso de psicoterapia fundamental e ainda vamos abordar nesses slides, mas ao final, a questão da comunicação não verbal. Na verdade, são cursos que temos lá. Se você procurar no site, você os encontra. Não chega a ser um curso novo, não. Tá certo? São tópicos que estamos desenvolvendo justamente para que as pessoas saibam que tudo isso é trabalhado dentro da psicoterapia holística, né, que trata o ser humano como um todo, né? Sabemos disso. Saúde integral está relacionada a todos os níveis, a todos os momentos da vida da pessoa em equilíbrio. Ok? Respondi, Eunice? Certo. Bom, também, né? Isso aqui não está lá listado na primeira lista que, que eu coloquei, mas vamos dar uma palhinha aqui também sobre a questão do sexo compulsivo. Isso é muito, muito mais frequente do que vocês imaginam, né? Esse DSH, né? Desejo sexual hiperativo, são aquelas pessoas que têm sérios problemas nessa área. Inclusive, eu assisti um programa dos Estados Unidos que lá já é considerado tão sério que pessoas com esta disfunção acabam tendo tempo para se afastar dos seus afazeres no trabalho, por exemplo, para poder ter um pouco de alívio, porque leva aos extremos, né? Certo? É visto como um problema de adição, né? E uma dependência. É tão similar à questão da droga, como diz o nosso slide, e que é complicado lidar com isso. Bom, tem tratamento? Sim, tem tratamento. Mas normalmente é o psiquiatra ou o terapeuta sexual que é procurado ou até é indicado para esse transtorno, né? Essa é uma palhinha que a gente faz aqui, porque nós citamos lá na frente, no slide anteriores, sobre a questão das compulsões. Ok? Então, tudo que é tratado, visto, executado em extremos ou além da conta que nós temos como controle, acaba virando compulsão, acaba virando doença. Tá bem? E aqui vamos fazer um ganchinho na questão do auxílio terapêutico da comunicação não verbal, ligado a esses assuntos também. Nós temos aí um quadro, né, em que eu procurei colocar como o terapeuta pode também, através destes sinais, ajudar, auxiliar essas pessoas, entender o nível de desequilíbrio que ela está, porque muitas vezes essas pessoas procuram ajuda, mas elas estão tão envergonhadas, tão acometidas de culpa, que elas não conseguem verbalizar facilmente, né? Então, se vocês olharem o slide aí, ele não está muito claro, mas acredito que todo mundo possa ler, né? Tá todo mundo conseguindo ler? O terapeuta, através dessa comunicação não verbal, dessa leitura do seu cliente, da pessoa que busca ajuda, ele consegue ver, né, como a pessoa pode estar dentro, né, ter esse comportamento, né, não todos, mas muitos desses comportamentos aqui na frente do terapeuta, né, senta-se e começa a demonstrar antes de conseguir falar ou durante a própria consulta, né? Mostra
todo o dano, né, que estes assuntos e essa patologia causa nas pessoas, né? O mais comum, na verdade, é a pessoa ficar apertando as mãos, torcendo os dedos. Já vi muito isso lá no consultório, quando os meus clientes me procuram com esse tipo de preocupação aí em excesso, né? Com a compulsão, né? Se observar as unhas das pessoas, você vai ver que muitas delas a unha já está lá na metade da ponta do dedo, né? Enfim, tá aí uma dica importante, né? Na utilização da comunicação não verbal dentro desse tema, sem contar os outros temas que envolvem essa técnica, ok? E eu procurei trazer aqui também as emoções negativas dessas pessoas que também são de âmbito dessa leitura, né, da pessoa, dessa leitura não verbal sobre a pessoa, né? O que a raiva que essa pessoa sente, essa frustração, esse ressentimento com ela própria, pelos efeitos sobre a saúde, pelos sintomas dos quais ela se queixa, às vezes vai procurar uma ajuda em função desses efeitos. E, na verdade, o que acontece? Na verdade, vai buscar a causa e vai bater lá na compulsão, né? Vai bater lá naquela situação que a pessoa não aceita em si, naquela ansiedade, naquela angústia, né? Sim, Luciana, está sendo gravado. Posteriormente, esse vídeo vai ser divulgado, sim, tá? Tranquilo. Tá certo? As preocupações, os pensamentos repetitivos dessa pessoa, aquelas ideias que nós falamos no início, né? As ideias que vencem a pessoa querer e fica lá empurrando para a compulsão, né? Então, Rosiane, na verdade eu fiz esse webinário de modo geral, assim, eu não estou abordando faixa etária, eu não estou abordando situações específicas, ok? Mas você pode ter certeza que dentro do que eu estou falando aqui, muitas dessas coisas, e num nível mais leve, as crianças têm também. Até porque normalmente elas são elas são punidas, né, pelos adultos que os cuidam, né? Então elas também rejeitam, elas também ficam mal quando elas cometem certos desvios aí. Mas não é específico para crianças. Vou ficar te devendo clareza nesse quesito. Mas posso te dizer que dentro do curso você encontra material. Se você se interessar bastante, realmente quiser, estamos à sua disposição lá, ok? Tem muito material sobre isso lá também. Bom, com relação às crianças, já que você falou, né, excitação e agitação das crianças, né, já também demonstra que tem alguma coisa ali que tá errada e pode estar ligada a isso, tá certo? E vocês observem os sintomas aí de todas essas emoções negativas que a pessoa compulsiva sente, ok? Até aí, tudo bem? Tá claro para vocês? Ok, beleza. Então, esse assunto nós trouxemos, né, em pauta porque é crescente o número de pessoas que têm essa queixa. É impressionante. Eu tiro por base de amostragem até do próprio consultório que eu trabalho, né? O número de pessoas que nos busca com esse tipo de patologia é muito maior do que há 2, 3, 4 anos atrás. As pessoas estão ficando altamente compulsivas, né?
Por quê? Temos todo um apelo aí também, né, gente? A gente não falou, mas tem todo um apelo que incentiva a compulsão, né? Nós sabemos que a mídia, para vender, seja o que for, ela não tem limites, não. Se todo mundo tomar isso por verdade, muita gente vai cair em cilada, muita gente vai ficar com problemas sérios de autoestima, de excesso de ansiedade e vai procurar compensar, gratificar na compra, no abuso do alimento, né? O que mais vende hoje, gente? Moda, comida, tecnologia. E tudo isso, querendo ou não, em excesso, acaba por viciar todo mundo, é ou não é? Hoje em dia seria possível alguém aqui ficar novamente dependente só da carta escrita dos Correios? Dificilmente, né? O mundo fluiu para um lado, que a tecnologia nos ajuda, nos facilita muita coisa, mas também nos torna reféns. Então, eu sempre digo, o melhor de tudo é ter temperança, equilíbrio no uso, né? Equilíbrio no ter, equilíbrio no adquirir. Não é uma coisa fácil, mas nós conseguimos, desde que nos proponhamos a isso, né? E temos tantas portas, graças a Deus, de auxílio, de ajuda. Tem os grupos, né, que auxiliam muito pessoas compulsivas, né? Tanto na questão de controle de peso, quanto na questão do próprio comprar, né? No Brasil não é muito comum, mas já existem muitos grupos, né, que auxiliam bastante. E os terapeutas, né, gente? Estão aí para quê? Estão se formando para quê? Né, professora Lucila? Estamos todos aí dentro desse programa aí, né? Então, olha só, professora Eunice, é isso aí, né? Olha só, que coisa boa, né? Gente, eu trouxe uma palhinha do assunto, na verdade, incentivar, né, para que vocês tenham interesse nesses quesitos, e seria uma honra, um prazer aumentar o nosso quadro de alunos, porque aqui se está falando de vida, se está falando de bem-estar, se está falando de qualidade de vida, né? Com saúde mental, saúde emocional, saúde física, não é verdade? É isso aí, ok? É muito bom estar com vocês, sinceramente. Eu, por mim, não terminaria esse encontro tão cedo, mas acredito que todos temos afazeres. Muita gente chegou do trabalho e veio direto para assistir, outros têm que acordar cedo, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado, que o nosso encontro tenha sido produtivo. Fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Ainda mais com a presença das professoras que vieram, dos alunos e dos futuros alunos. Ok? Agradecemos e até uma próxima. Semana que vem teremos um outro webinário com outro tema, ok? Não dentro dessa área aqui, mas bastante interessante também. Grata. Um beijo.